Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que vou fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 2, trecho 88. Quem sou eu e quem és tu? Qual é o meu amor por ti e onde está o teu amor por mim? O que o arrependimento autêntico faz? Esta manhã, o meu amável Jesus veio no meio de uma luz e olhando para mim como se me penetrasse por todos os lados, tanto que me sentia aniquilada. Disse-me: quem sou eu e quem és tu? Estas palavras me penetravam até a medula dos ossos e descobria a infinita distância que há entre o infinito e o finito, entre o tudo e o nada. E não só isso, senão que descobria também a maldade deste nada e o modo como se tinha enlameado. Parecia-me um peixe que nada nas águas. Assim minha alma nadava na podridão, nos vermes e em tantas outras coisas capazes de causar horror à vista. Ó Deus, que visão abominável! Minha alma queria fugir da visão do Deus 3 vezes santo, mas com outras 2 palavras me amarrou. Eu vou dar pausa aqui na leitura para me meditar sobre isso, né? Porque ele faz uma pergunta para ela, antes de prosseguir aqui, para me entender parte a parte. Quem sou eu e quem és tu? Aí eu tô lendo pelo livro, e ele me remete aqui numa nota de rodapé, pedindo para a gente ler o capítulo 28 desse mesmo volume 2. Que lá também Jesus faz a mesma pergunta para ela e fala desse nada, do autoconhecimento. Então, o trecho 28 é interessantíssimo. Depois vocês pegam para ler o trecho 28 do volume 2. Que lá ele fala que o autoconhecimento anda com o conhecimento de Deus, anda junto, de mãos dadas com o conhecimento de Deus, que um depende do outro. Que para conhecer a Deus, a gente precisa conhecer a si mesmo, ver o nosso nada e perceber que o nosso nada, que a gente não é nada, porque a gente depende de Deus para tudo. Então, a Luísa fala aqui, ó, nesse volume que a gente está lendo, nesse trecho 88, ela fala que via que é muito distante, né? O ser de Deus com o nosso ser. Então, aqui, a gente entende que a gente é muitas coisas, né? A gente entende primeiro que a gente é criatura e ele é criador. Então, nesse autoconhecimento de si mesmo, a gente se reconhecendo criatura, a gente reconhece a paternidade divina, né? Então, quando a gente para meditar nisso, eu sou nada, Deus é tudo, como a gente fala na oração, aí, como a Luísa fala às vezes, né? Vem um monte de pensamento na nossa mente. Jesus nos faz lembrar de tudo que a gente já estudou sobre isso, né? Então, primeira coisa, se ver como criatura, né? A distância que ela fala aqui, ó, há uma infinita distância entre o infinito e o finito, que sou eu. Então, eu sou criatura, Deus é o meu criador. Então, eu não posso nada, ele pode tudo, né? Ele me criou. Se ele não tivesse me criado, eu nem estaria aqui. E se ele quer, num estalar de dedos, eu vou embora, né? Então, isso que a criatura tem que entender, né? Ela não é dona de si mesma, ela não é dona da própria vida. Em tudo a gente depende de Deus. Então, foi Deus que fez o mundo para a gente morar. É Deus que mantém a terra no seu lugar. É Deus que mantém a gente vivo. Ele é Senhor, ele fala, né, que ele é o Senhor da vida e da morte. Só ele tem esse controle, né? A gente não pode querer ter esse controle. Então, quando a gente reconhece isso, cai por terra um monte de pensamentos humanos, né? Quando a pessoa ela quer tomar decisões por si mesma,
Por exemplo, um exemplo, né? Apenas um mínimo exemplo de uma pessoa que toma decisões por si mesma, pelo bem que ela acha que está fazendo a ela mesma, né? Porque ela acha que ela tem autonomia sobre a sua vida, né? Porque ela não tem essa dimensão, ela não para analisar essa dimensão de que ela é criatura e tem um criador acima dela, tem um criador que mantém a vida dela e que ela está, entre aspas, sujeita a esse plano de Deus para nós, né? Que ela deveria estar incluída, se incluindo, na verdade, se incluindo, porque incluída a gente tá, mas a gente tem que dar o nosso sim, né, para o plano de Deus acontecer na nossa vida, para a gente, como que eu posso dizer, dar o sim para a divina vontade acontecer, né? Ele fala que pelo livre-arbítrio a pessoa pode escolher ter ele na nossa vida de forma concreta, a divina vontade agindo plenamente, né? Porque é o que a Aline estava explicando esses dias. Todos estão inseridos na vontade de Deus, mas alguns estão rebeldes, não estão assinando o contrato, né? Não estão dizendo o seu sim com toda a liberdade, né? Estão se revoltando, estão querendo sair do plano de Deus, né? E de fato saem do plano de Deus, então não concordam com a vontade de Deus, acham que sabe mais. Então eu ia dar o exemplo assim, uma pessoa que decide abortar, por exemplo, ela, pela vontade de Deus, mesmo que permissiva, como no meu caso, eu tive uma filha com 18 anos. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, porque eu digo que foi sabedoria de Deus, ele me fez engravidar. Não que ele me fez, ele permitiu que eu engravidasse pelos meus próprios atos, de ter feito sexo antes do casamento, antes de me casar. Então, isso aconteceu, eu tinha 18 anos, né? Então, pela permissão de Deus, eu engravidei. Ele queria? Não, mas ele permitiu para o meu melhor, para o meu melhor, para o meu bem. Então, foi justiça de Deus. Então, quando a gente reconhece isso, que até a justiça, como a Aline falou na meditação dela, né? Que até mesmo a justiça está incluída na misericórdia, porque é através da justiça que a gente volta. Porque eu digo assim, que eu ter engravidado da minha primeira filha foi a melhor coisa que me aconteceu, porque do rumo que eu estava indo, não ia dar coisa que prestasse. Eu consertei muito a minha vida depois que eu fiquei grávida, porque, querendo ou não, você sente uma responsabilidade. Aquele que tem, né, ainda, como que eu posso dizer, que se deixa levar por esse senso de responsabilidade que Deus dá à mãe, porque ele dá isso a todas, mas nem todas vão ser mães responsáveis, que querem realmente criar seu filho, claro que tem exceção, mas eu digo que para mim foi um divisor de águas, porque eu estava indo num rumo que não ia dar nada que prestasse, né, e aí Deus viu isso, e me deu essa chance, né, então, reconhecer isso faz com que eu reconheça, que mesmo que passado muitos anos que eu tenha reconhecido isso, eu entendo que tem um Deus que governa a minha vida, que pela misericórdia dele, eu fiquei grávida da minha filha, e entender o que aconteceu na minha vida, né? Então, quando a pessoa, ela não tem esse senso de que, esse conhecimento, quando ela não concorda com isso, que eu poderia ter falado assim, não, quem manda na minha vida sou eu vou abortar essa criança que eu não tenho condições de criar, eu quero viver a minha vida, eu podia ter feito isso, como muitas fazem, com um egoísmo, assim, de pensar somente em si, e não entender que quem é o dono da vida ou da morte é Deus, ou seja, quem permite que as pessoas engravidem ou que percam os seus filhos, né, muita gente perde o bebezinho na barriga ainda, tudo é permissão de Deus, tudo está no controle dele. Então, quando a gente ignora esse conhecimento de Deus, de que é Ele o autor da nossa vida e de tudo que existe, Ele é o dono de tudo, quando eu ignoro isso, eu tomo decisões por mim mesma, com o livre-arbítrio que Ele me deu. Mesmo, é estranho, né? Porque mesmo ignorando a divina vontade, ela está agindo sobre mim, porque o livre-arbítrio, quem que me deu? Deus. Eu não consigo fugir da ideia ou do conceito ou da verdade, né? Da verdade de que Deus é quem governa tudo. Mas as pessoas fecham os olhos para isso, né? Então, ele fala no trecho 28 do volume 2, que o autoconhecimento, ou seja, o conhecimento de si, do seu nada, leva ao conhecimento de Deus. Por isso que ele fala que anda junto. Então, ele fala que a pessoa reconhecendo
o seu nada, de que vem tudo de Deus, de que ela não faz nada de bom, ou seja, quando a pessoa cai em si, em vários exemplos que a gente já viu nos vídeos que a Aline posta aqui, e de coisas que a gente já viu no mundo, né? De que a pessoa, ela vai fazendo os seus erros, vai cometendo seus erros, e muitas pessoas caem em si para, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha as consequências que está tendo da minha vida. Eu vou dar um exemplo do meu esposo. Eu não posso deixar de falar dele, porque ontem, esses 2, 3 dias, ele tem desabafado muito comigo, realmente caindo a ficha das coisas que estão, da vida que ele está levando hoje, que é consequência dos erros dele, das escolhas dele. Então, assim, e eu até peço a Deus, aproveita esse momento de fragilidade dele, manda mais luz mesmo, mais conhecimento, mais arrependimento, mais, assim, permite, né, que ele veja o seu nada, veja o que ele é sem o Senhor, né, o que o ser humano é sem Deus, é uma porcaria, só toma decisão errada. Então, ele tá falando disso com ela, fez ela ver o nada que ela é, né, ela até fala aqui nesse trecho que a gente está meditando, que o modo como tinha se enlameado, nadava em água podre, ou seja, são as decisões que o ser humano toma, distanciado de Deus, né? Então, esse conhecimento de Deus, ou seja, quem é Deus e quem sou eu? Eu consigo, a Aline até meditou uma vez num vídeo, ela falando assim, você consegue criar uma vida do nada? Você consegue, o que você consegue fazer por si? Mexer naquilo, somente mexer naquilo que Deus já deixou pra gente, né? Eu consigo criar, não é plantar, mas criar uma árvore, do nada, do zero, sem nenhum material, sem nenhuma matéria-prima? Não, né? Então, assim, o ser humano, ele apenas manipula aquilo que Deus deixou. Então, eu sou nada, 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 nada. Então, ele fala aqui, ó, ela fala que dá horror de ver, né? E aí, eu vou voltar lá para o trecho 28 do volume 2, que ele dá mais detalhes, ele detalha mais, né? Essa meditação sobre o autoconhecimento. Então, eu vou ler o trechinho, só da parte que Jesus fala para ela fixar na minha mente também, né? Principalmente na minha, que a meditação, ela não é para ser feita para as outras pessoas somente, né? Não é só para entendimento pessoal nosso, de quem está meditando. Então, quando a gente medita o trecho, é para conhecimento nosso daquilo que Deus está falando, que é para nós, do que Jesus está falando. Então, aí ele fala para Luísa, ele faz essa mesmíssima pergunta: quem sou eu e quem és tu? Aí Luísa faz todas essas reflexões muito parecidas com o que ela fez nesse trecho 88, e Jesus vem e fala para ela assim, ó: o maior favor que eu posso fazer a uma alma é deixá-la conhecer a si mesma. Isso é muito importante, porque quando ele nos mostra a miséria que a gente é sem ele, como que eu posso dizer assim, quando Deus se retira a sua justiça, retira a sua misericórdia sobre nós, que a Aline estava falando sobre a misericórdia, né? Que é, de fato, a relação nossa com Deus, ela é baseada na misericórdia dele. Se Deus não fosse misericordioso, a raça humana já tinha sido extinta, né? Jesus não tinha vindo, Jesus não tinha pago o nosso preço, né? Foi pela misericórdia de Deus que ele nos salvou, que é como o Salvador Tomasino estava falando, né, no congresso lá, eu estava ouvindo parte do vídeo, e ele fala uma frase que, assim, eu acredito que seja próximo de fato do que é realmente, porque ele fala assim, que Jesus não é que ele nos salvou, mas a compreensão é muito maior do que isso, né, a questão não é de, ele fala assim, a questão é que ele pagou um preço, né, ele pagou o preço que era para a gente pagar. Então, essa é uma misericórdia infinita. E o que a Aline estava falando no vídeo da Santa Faustina, né, da leitura do diário, ela fala assim, eu parei no ponto que ela fala exatamente isso, que Jesus fala para Santa Faustina, que se a morte dele não provar para a humanidade o amor que ele tem por nós, que vem da misericórdia dele, nada mais prova, né? Então, a gente tem que conseguir fazer essa reflexão, toda a humanidade deveria ter feito essa reflexão, né? De que existe um Deus que nos ama muito, né? De que somos imagem e semelhança dele, né? Somos saídos da mão dele, por isso ele nos ama tanto, né? Então, se a gente
se a gente não tiver essa dimensão da misericórdia dele, e conhecer, como ele está falando aqui, ó, e é pela misericórdia que ele faz tudo, né? Porque ele fala, o maior favor, ou seja, é amor dele, deixar a gente conhecer a si mesmo. Porque quando a pessoa, ela vive ignorando o mal que ela só está olhando para ela mesma. E para as próprias conclusões, para o conhecimento que ela tem da vida, ela acha que é isso que vale, ela acha que é isso que... Ela se baseia no conhecimento que ela tem do mundo. Então, as decisões dela são tomadas de acordo com o conhecimento do mundo. Não volta a olhar para Deus. E aí, quando Deus permite que haja consequências daquilo que ela fez, e nesse meio desses problemas, ela para pensar, nossa, eu não faço nada certo. E aí Deus aproveita, né, desse momento de reflexão e ilumina a cabeça da pessoa, ou ela mesma... são tantas as situações, né? Então ele fala que permite que a gente conheça o nosso nada. Então, através dos nossos erros também, né? Não sei, eu tenho que meditar direito, assim, qual outra situação que ele deixa a gente conhecer o nosso nada, que leva a ele, né? É um nada, assim, é um reconhecimento de que não somos nada sem Deus mesmo, né? Então, se ela não chegar a esse conhecimento, ou seja, ela... Por isso que a gente fala que a cruz é boa, né? Por isso que a gente fala que a cruz é boa, porque é misericórdia de Deus, é onde a pessoa, ela para refletir na vida dela e para, né? E às vezes segue outro caminho, um caminho do bem, um caminho... Assim, são inúmeras situações que a pessoa pode viver na vida e que leva a uma consequência ruim que faz ela parar com atos maldosos, com atos errados, com atos egoístas, né? Às vezes uma mãe que é muito egoísta e acaba fazendo mal para o próprio filho, e ela para e fala, nossa, eu tenho que mudar, porque eu estou fazendo mal para o meu próprio filho. São inúmeras situações que Deus permite que aconteça para a gente ver o nosso nada sem Deus, né? Então ele fala que o autoconhecimento e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas, seguindo a leitura aqui. Ele explica, pois quanto te conheceres a ti mesma, outro tanto conhecerás a Deus. A alma que se conheceu, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bom, né, que é isso que eu estava falando, transforma essa sombra do seu ser em Deus, que aí é uma elevação mais complexa, né, para chegar nesse ponto aqui, aí é mesmo uma meditação que a pessoa tem que fazer, é um caminho, assim, de, como que eu posso dizer? O que aconteceu comigo, por exemplo? Deus me chamou, né? Ele me chamou. E eu fui, né? Mas por quê? Porque eu tava... Que é pelo amor ou pela dor, né? Então, tem vários caminhos. Aí ele usa dos nossos próprios problemas, né? Pra gente ver, não tem mais saída. E aí ele vem a oportunidade de seguir a ele, né? Ah, não sei, eu penso que em alguns casos acontece assim, né? E aí ele fala que a gente vê porque nada somos capazes de fazer de bom sozinhos, né? Aí ela transforma a sombra do seu ser em Deus. E disto decorre que em Deus faz todas as suas operações. Em Deus faz todas as suas operações, que é o aniquilamento de si mesmo, né? É entender, é na divina vontade isso, né? Porque quando a gente conhece o nosso nada, e que a vontade humana é, como a Aline fala, a chave do inferno, a gente reconhece isso, Deus prova de várias maneiras para nós que realmente a vontade humana é horrível, em diversas situações que a gente vê no mundo e até na nossa própria vida anterior, né? Antes da divina vontade, a gente vê o quanto a gente agia diferente. A gente vai querer, vai sentir o desejo de se estreitar cada vez mais a Deus e de não fazer nada que não seja da vontade dele. Porque a gente entende que a vontade dele é mais perfeita do que a nossa. Né? É mais perfeita? Não, é perfeita e a nossa não é, né? Então, o conhecimento de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa dificuldade, deve fazer, pelo menos, né, o que é o esperado por Deus, que a gente trilhe o caminho de se estreitar mais a Ele, né? Por isso que na Divina Vontade ele fala que o aniquilamento de si mesmo, ou seja,
O que é o aniquilamento que eu entendo, que ele fala sempre? É a gente não dar vida à nossa vontade, aniquilar a nossa vontade. Então, aí ele fala aqui, ó, que quando acontece esse aniquilamento da vontade, a alma está em Deus e caminha junto a ele, sem olhar, sem investigar, sem falar. Em uma palavra, anda como morta. Porque conhecendo profundamente o seu nada, ou seja, a nossa incapacidade de fazer as coisas por nós mesmos, não se atreve a fazer nada por si, senão que cegamente segue as operações do Verbo, ou seja, de Jesus. Então a gente se abandona na vontade divina, né? Quando a gente conhece o nosso nada e se aniquila, ou seja, o aniquilamento é uma nulidade da nossa vontade, né? A gente não tem vontade mais por nós mesmos. Vontade minha, eu tenho vontade de fazer isso, eu vou fazer o que eu tenho vontade, eu vou fazer aquilo que me dá na telha. Não, a gente se anula e entende, vai buscando entender junto com Jesus, né? É um caminho de entendimento, é um caminho, é uma evolução nesse entendimento daquilo que é a vontade dele, para eu trilhar e não a minha, né? E daí a gente entende quem a gente é sem Deus, né? A gente entende que ele fala quem sou eu e quem és tu. E aí, para responder essa pergunta, aí a gente vai entendendo, né? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa criada por Deus, um ser humano amado por Deus, saído das mãos dele. Então, se eu estou no mundo, é pela vontade dele, né? E aí a gente vai, diante disso, buscando corresponder, né? Buscando corresponder mesmo, né? Então, e quem é Deus? Né? Deus é o meu Criador, né? A Aline estava falando de misericórdia. Então, quando a gente reconhece tudo que ele fez na nossa vida, a gente olha para trás e reconhece e agradece até as pequenas cruzes que a gente viveu, porque direcionou a gente para o caminho em direção a ele, que é o que eu fiz e faço todo, assim, direto, né? Ele me recorda coisas e eu falo, Senhor, obrigada por ter passado por isso, porque foi o que me direcionou para chegar até o Senhor, né? Há um caminho ainda longo de correspondência pela frente, de amadurecer no amor a Deus, amadurecer na fé, amadurecer nesse caminho, na divina vontade, né? Amadurecer, eu falo no sentido mesmo de correspondência, né? De decisão, de realmente querer agradar somente a Deus, né? Uma decisão diária, é uma abdicação diária daquilo que está à nossa frente, né? E de entendimento e de tudo, né? Então, até aqui eu acho que é isso. Aí ele segue com outra pergunta. Ele fala para ela, a Heloísa fala que minha alma queria fugir da visão de Deus 3 vezes santo, mas com outras 2 palavras me amarrou. Aqui, quando ela fala, queria fugir da visão do Deus 3 vezes santo, aqui me lembrou aquela reflexão que a gente estava fazendo sobre como que a alma, ela se joga no inferno, né? Porque aí ela vê a Deus, ela tem a visão ali de Jesus no julgamento particular dela, e ela vê a ela mesma, né? Ela vê os seus atos, vê a ela mesma, e eu acho que é esse sentimento que a pessoa tem. Quando ela vive uma vida, a pessoa vive uma vida obstinada no pecado, assim, sem arrependimento, viver uma vida para ela mesma, uma vida de pecado mesmo, assim, e ela tem ali, às vezes, uma noção, naquele momento do juízo particular, Deus mostra para ela, Jesus mostra para ela tudo que ele fez por ela, para tentar salvar a alma dela. E ali, naquele momento, eu acho que é esse sentimento que ela tem, né, de querer fugir do Deus tão santo, se vendo muito suja, muito horrível, muito tudo de ruim, né, um verme mesmo, perante um amor de Deus tão grande. Então, esse que é se desesperar da misericórdia de Deus, né? De achar que não merece perdão de Deus, de achar que não tem saída para ela, né? Que Deus não vai perdoar ela porque ela fez muito mal, porque ela não, né? Que ela fez só coisas horríveis e ela não amou a Deus durante a vida. Então aí esse desesperar da misericórdia de Deus, esse não acreditar que Deus, mesmo naquele último momento ali, pode salvar a alma dela, pode perdoar ela e, né, mesmo que ela tenha que ter ali um purgatório muito ruim, né, porque ela não, às vezes não sofreu em vida, não aceitou o sofrimento em vida, não
buscou só a satisfação, né, na vida dela, só a satisfação mesmo do bem-estar, e fugiu da dor, fugiu por todas as maneiras, né, da dor. Então, sei lá, né, a meditação aí já se aprofunda mais por essa questão, mas eu não vou me aprofundar nesse meio, mas aí eu penso que a situação é essa, sabe? Esse sentimento de querer fugir da visão de Deus, justamente por não ter confiança na misericórdia de Deus, de que Deus pode perdoar ela, mandar ela para o purgatório e depois ela sair limpa de tudo aquilo, porque ela teve a visão ali de Jesus e naquele momento, às vezes, ela reconhece ele como Deus, né? Como Deus da vida dela. É um mistério, né? Que a gente tem que meditar sobre isso, mas eu queria só falar isso, né? Que eu acho que é esse sentimento que a pessoa deve ter, né? De fugir de Deus por se ver muito suja e não acreditar na misericórdia de Deus. Então, não conhece a Deus, né? Então, o conhecimento que a gente tem de Deus em vida é o que a gente vai ter ali naquele momento, apesar de que ele vai mostrar muita coisa e tudo, mas tem uma misericórdia muito grande, né? No dia do juízo particular, acredito eu que sim. Mas a pessoa tem que confiar, né? Ele até fala, né? A desconfiança é o que leva as almas à perdição, né? Então tem que confiar na misericórdia de Deus. Mas é bem complexo, né? Enfim, aí ele vai e fala para ela assim, mas com outras, não, a Luísa fala, mas com outras duas palavras me amarrou. Aí Jesus fala, qual é o meu amor para contigo? E qual é a tua correspondência para mim? Então, aí essa frase, ela faz a gente refletir, né? Porque qual foi o amor de Deus para com a gente? Infinito, né? Deus nos ama infinitamente, assim, por tudo, a gente chega a essa conclusão por toda a história de Deus com a gente, né? Toda a história de Deus com a humanidade, né? Porque, vamos imaginar, né? Mesmo Adão, lá do início, mesmo Adão tendo pecado gravemente, Deus ainda, como que eu posso dizer? Ele manteve Adão, né? Ele manteve o seu plano ali em curso, né? Deixou a humanidade sobreviver. Porque ele poderia ter acabado com tudo, falado assim, não vai dar coisa que presta, não. Mas na sua infinita misericórdia, ele deu a chance ao ser humano, né? De se redimir, mesmo que tenha passado por um período de trevas, né? Até chegar à redenção de fato, porque a gente tinha que passar por, eu penso, né, que a gente enquanto humanidade tinha que passar por esse período de sofrimento, assim, de muita luta sem Deus, né, porque quem se afastou foi o ser humano, né, não foi Deus. E mesmo assim ele nos salvou. Ele permitiu que Jesus morresse para pagar o nosso preço, pagar o preço que a gente deveria pagar. Então é como a Aline estava falando, né? O amor de Deus vem da misericórdia dele. Então, Deus é misericordioso. Por isso ele nos ama tanto. Por isso ele nos amou. Assim, as ações de amor dele vêm dessa misericórdia, né? E aí ele faz a gente parar para pensar. E qual que é a nossa correspondência, né? Então, aí a gente, em primeiro momento, a gente vê que a gente ofendeu muito a Deus no início, né? Antes da gente conhecer de fato a Deus, que a gente está começando a conhecer Deus agora, né? A gente não conhecia profundamente a Deus, que é o que ele fala no trecho 28, né? O conhecimento de si leva o conhecimento de Deus. E as revelações que ele faz no livro do céu também. Então, a gente, conhecendo ele, está buscando agora corresponder ao amor dele, que antes a gente só ofendia a Deus. Mesmo que, às vezes, pessoas que tiveram uma vida mais justa, mais correta, mas a vontade humana sempre tinha ali algo de interesse próprio, né? Algo de restrito a si. Então, não era na vontade dele, né? Então, é totalmente diferente. Então, ele está pedindo para a gente refletir e fazendo a gente refletir sobre a nossa correspondência, mas não só dessa correspondência que a gente não teve antes e que a gente está buscando ter agora. É de fato o quanto eu amo, né? O quanto eu amo a Deus. O quanto eu amo a Deus é a medida da minha correspondência. Então, quando
né? E aí ele faz eu refletir também sobre mim mesma, né? Sobre nós, né? O autoconhecimento, que é o que ele estava falando no 28 ali, né? E quando a Luísa fala que o amor dela parecia uma gota de água lançada no mar, é o que a gente também sente, né? Que o nosso amor é muito. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, 28 de outubro de 1899. Quem é você e quem sou eu? Esta manhã, meu amável Jesus veio no meio de uma luz. E olhando para mim, como se me penetrasse por todos os lados, tanto que me senti aniquilada, disse-me: Quem sou eu e quem és tu? Estas palavras me penetravam até a medula dos ossos e descobria a infinita distância que há entre o infinito e o finito, entre o todo e o nada. E não só isso, senão que descobria também a maldade destinada e o modo como se tinha enlameado. Me parecia como um peixe que nada nas águas. Assim minha alma nadava na podridão, nos vermes e em tantas outras coisas aptas somente para dar horror à vista. Ó Deus, que vista abominável! Minha alma queria fugir da vista de Deus 3 vezes santo, mas com outras duas palavras me amarrou. Qual é o meu amor para contigo? E qual é a sua correspondência para mim? Agora, enquanto a primeira palavra teria querido fugir, espantada pela sua presença, a segunda palavra, qual é o meu amor para contigo? Encontrei-me abismada, atada por toda parte por seu amor. Assim que minha existência era um produto de seu amor. E se este amor cessava, eu não existia mais. Então me parecia que os batimentos do coração, a inteligência e até o respiro eram todos uma reprodução de seu amor. Eu nadava nele. E mesmo o querer fugir me parecia impossível, porque seu amor me circundava por todos os lados. Meu amor me parecia como uma gota de água atirada no mar, que desaparece e não se pode mais distinguir. Quantas coisas compreendi, mas se quisesse dizê-las todas, prolongar-me-ia demasiado. Então Jesus desapareceu e eu fiquei toda confusa. Via-me todo pecado e em meu íntimo implorava perdão e misericórdia. Pouco depois meu único bem voltou e eu me sentia toda banhada pela amargura e pela dor de meus pecados. E ele me disse: Minha filha, quando uma alma está convencida de ter feito mal ao me ofender, já faz o ofício da Madalena, que banhou meus pés com suas lágrimas, ungiu-os com bálsamo e os secou com seus cabelos. A alma, quando começa a ver em si mesma o mal que fez, prepara-me um banho às minhas chagas. Vendo o mal, sente amargura e prova dor, e com isto vem ungir as minhas chagas com um bálsamo requintado. Por este conhecimento, a alma gostaria de fazer uma reparação. E vendo a ingratidão passada, sente nascer nela o amor por um Deus tão bom e gostaria de dar a sua vida para testemunhar o seu amor. E estes são os cabelos, que como tantas correntes de ouro, a unem ao meu amor. Então ele aparece para ela no meio de uma luz e olhando, fala: Quem sou eu e quem és tu? E Jesus, quando ele fala, ele infunde, né? Ele cria na alma essa verdade que ele está falando.
quando ele fala quem sou eu e quem és tu, então ele mostra, tipo, nessa palavra, quem sou eu, ele mostra a grandeza dele. A gente vê o infinito que é ele e o nosso nada. E quem és tu? A palavra dele, sim, cria na nossa alma essa verdade, mostra claramente essa verdade. Quem é Deus? Quem é Ele? Estas palavras me penetravam até a medula dos ossos e descobria a infinita distância que há entre o infinito e o finito, entre o todo e o nada. Tipo, a gente tem essa. Ele coloca em nós essa consciência, essa verdade, esse conhecimento do quanto ele é infinito, da distância que há entre ele e nós, entre o todo e o nada. E não só isso, senão que descobria também a maldade deste nada e o modo como se tinha enlameado. Me parecia como um peixe que nada nas águas. Assim minha alma nadava na podridão, nos vermes e em tantas outras coisas aptas somente para dar horror à vista. Aí é com a palavra dele também que a gente descobre esse que está na podridão, que está na lama. Se Deus não revela, a gente não vê a podridão que a gente está, as trevas que a gente está. A gente é tão nada, tão nada, tão nada, tão um verme, assim, uma coisa assim. A gente é tão nada, né? Que Deus é só Ele que é tudo. Que a gente não tem capacidade de enxergar que a gente está na lama, que a gente está nas trevas. Meu Deus, a gente é muito nada, muito nada. Meu Pai do céu, como a gente é um nada, como a gente não consegue ver um palmo na nossa frente. Se Deus não fala, se Ele não revela. Agora é incrível que quando Ele fala uma palavra, a gente vê tudo. É impressionante. Como a gente tá, como a Aline estava falando na escola, né? Como a gente está comentando da escola aqui, a Aline narrando o que aconteceu com ela, que ela estava triste, que ela estava com aqueles sintomas, né? E ela não percebia o que estava, tinha coisas no subconsciente dela que ela não percebia. Ela teve que rezar muito, ela rezou, conversou muito com Deus. Aí ele fala, pronto, mostrou tudo. Pra você ver como. E eu falando também que eu tava vivendo do mesmo jeito, eu tava ansiosa, desanimada, uma angústia, uma coisa. Eu não sabia dizer o que era. Eu não via, eu não enxergava. Aí quando Deus falou, quando ele fala, a gente enxerga. Aí abre o véu assim tudo, ilumina. A palavra dele vem, a palavra dele é uma luz assim muito forte. A palavra dele é uma luz que brilha assim e você vê claramente as coisas na sua alma. Ah, eu tava assim por causa disso. Isso que eu tô sentindo é um isso que esse estado que eu tô é um sintoma por causa de não ter aceitado a sua vontade. Eu pensei que eu tinha aceitado, tanto que a gente é, se Deus não fala, a gente não entende. A gente não vê um palmo na nossa frente. Ó Deus, que vista abominável. Minha alma queria fugir da vista de Deus 3 vezes santo. Mas com outras duas palavras me amarrou. Aí ele vem com outra, ele mostra como a gente é um nada, e esse nada ainda tá lá, enlameado. E aí com outra palavra ele te mostra o amor dele. E qual é o meu amor para contigo? Aí você vê que você tá respirando porque ele te ama, e você tá inundada nesse amor, não tem pra onde fugir. Numa palavra que ele fala, você entende tudo isso. E qual a sua correspondência para mim? Agora, enquanto a primeira palavra teria querido fugir, espantada pela sua presença, a segunda palavra, qual é o meu amor para contigo? Encontrei-me abismada, atada por toda parte por seu amor. Assim que minha existência era um produto de seu amor. Minha existência era um produto de seu amor. Então, ele te amarra de um jeito que você entende assim: a minha existência é um produto do seu amor. Então, quer dizer que eu existo, logo eu sou amada. Tipo assim,
Se eu existo, logo Deus me ama. Eu chego nessa conclusão. Eu existo. Eu sou um produto. A minha existência é um produto do amor de Deus. Então, se eu estou respirando, porque Deus está me amando, a cada respiração minha é um amor dele, um ato de amor dele. E aí não tem como você fugir, né? Não tem como. Tudo, você existe, você está pensando, é um ato de amor de Deus. Aí quando você tem essa consciência, né? Do nada que você é. E ele é tudo. E ele te ama, te ama, te ama. E você está respirando, é um ato de amor dele. E ele mostra ao mesmo tempo quanto você estava na lama, né? Quanto você não correspondia a esse amor. Tem todo esse processo, né? Isso aí não é assim num instante, né, que acontece. É todo um processo de purificação que acontece na nossa alma, todo um relacionamento ali com Deus, um, né, uma vivência ali com Deus para poder firmar isso, todo esse conhecimento na nossa alma, desse amor dele, da certeza desse amor, do quanto a gente estava nas trevas, do que está ainda nas trevas, o que tem ainda de, de resistência a Deus, de ofensa, de ingratidão, alguma incorrespondência. E aí, ao mesmo tempo, você entende o tanto que ele ama, o tanto que ele te ama. E aí você quer amar de volta. Encontrei-me abismada, atada por toda parte por seu amor. Assim que minha existência era um produto de seu amor. E se este amor cessava, eu não existia mais. Você é totalmente dependente do amor de Deus. Você só existe porque Deus te ama. Se esse amor cessa, você não existe mais. Aí você entra fica abismada no amor de Deus, porque ele ama tanto que tudo que ele faz nunca deixa de existir. O amor dele é infinito. Ele nunca deixa de amar. O amor dele é infinito. Ele nunca deixa de amar, porque ele não destrói nada que ele fez. Então ele não deixa de amar nunca. O amor dele é infinito, nunca acaba. Então me parecia que os batimentos do coração, a inteligência e até o respiro eram todos uma reprodução de seu amor. Eu nadava nele, e mesmo querer fugir me parecia impossível, porque seu amor me circundava por todos os lados. Meu amor me parecia como uma gota de água atirada no mar, que desaparece e não se pode mais distinguir. Quantas coisas compreendi, mas se quisesse dizê-las todas, prolongar-me-ia demasiado. Então Jesus desapareceu e eu fiquei toda confusa. Via-me todo o pecado e em meu íntimo implorava perdão e misericórdia. A gente faz esse processo, né, de entender como Deus nos ama, cada respiração nossa. E o quanto a gente vivia assim nas trevas, ofendendo a Deus, não vivia, não correspondendo a esse amor, né? E aí quando você toma conhecimento disso, de que não correspondia a esse amor, você não tinha consciência, não tinha consciência. Aí a partir do momento que a gente tem essa consciência, por quê? Porque a gente recebe essa palavra dele, esse conhecimento, né? Entra nesse processo de conhecer a Deus, conhecer ele, dele revelar todo esse amor e revelar a, a nossa alma, né? O estado da nossa alma. Aí você entra nesse processo profunda, é, de profundo arrependimento de tudo, de tudo, de tudo, e você não quer ofender a Deus nem um minuto mais. É muito forte esse processo que acontece, né? Desse contato com a palavra de Deus, esse contato com a palavra dele, que é ele mesmo. E sentir essa dor verdadeira mesmo dos pecados e nunca mais querer ofender a Deus. E implorava perdão e misericórdia. Pouco depois, meu único bem voltou e eu me sentia toda banhada pela amargura e pela dor de meus pecados. E ele me disse: Minha filha, quando uma alma está convencida de ter feito mal ao me ofender,
Isso tudo a alma fica convencida com o conhecimento dele, né? Com ele falando, a gente não é capaz de fazer esse processo. Então você fica convencida de ter ofendido a Deus. Já faz o ofício da Madalena que banhou meus pés com suas lágrimas, ungiu-os com bálsamo e os secou com seus cabelos. A alma, quando começa a ver em si mesma o mal que fez, prepara-me um banho às minhas chagas. Porque tudo que Jesus fez, né, tudo que ele sofreu, foi para ter para o homem, pelos méritos dele, a gente ser perdoado, né? A gente ser perdoado, a gente pedir perdão, receber o perdão de Deus. Então, quando a gente realmente faz esse processo de conversão, de, de arrependimento verdadeiro, sincero mesmo, de ver realmente esse mal que fez, é um banho às chagas de Jesus. Prepara um banho às chagas dele. Adoça as chagas dele, né? Faz a reparação. Vendo o mal, sente amargura e prova dor. E com isto vem ungir as minhas chagas com um bálsamo requintado. Por este conhecimento, a alma gostaria de fazer uma reparação. É uma dor absurda. E é tão incrível quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais a gente tem intimidade com Ele, quanto mais a gente tem esse relacionamento, essa proximidade com Ele, mais você ama, né? Mais você ama. E aí, uma pequena coisa, um pequeno defeito, um pequeno deslize, já é uma dor absurda. Quando você pensa que é, quando você pensa que fez alguma coisa que magoou Deus, nossa, é uma dor tão grande. Quanto maior o amor que você tem por Deus, quanto mais você conhece, mais você ama, mais os defeitos, mais essa dor aumenta. Essa dor de pensar que você não quer ofender a Deus de jeito nenhum, né? Quando a gente tá nesse processo de amor, né? Que já entendeu isso, tá amando a Deus e tudo. Você não quer ofender de jeito nenhum, mas se você pensa que ofendeu, é uma dor muito absurda. Tanto que ele fala isso no livro do céu, que não lembro direito, ele fala assim que o. Ai, não vou lembrar. Quando, quando a pessoa não tem essa consciência, né? Quando não tem essa consciência, esse amor, as culpas maiores, uma culpa assim grande, um pecado horrível, é uma coisa de nada. É como se fosse assim. Se você não ama a Deus, não tem esse conhecimento, não tem essa luz para entender o mal que fez, uma coisa de ser uma, uma, uma culpa grande assim não vai doer nada. Porque não tem esse amor, né? Não tem esse conhecimento. Esse conhecimento aqui, ó, a alma, quando começa a ver em si mesma o mal que fez, então, se não tiver essa luz para entender o mal que fez, é, não dói nada, não sente nenhuma dor, nenhuma amargura. Vendo o mal, sente amargura e prova dor. E com isto vem ungir as minhas chagas com um bálsamo requintado. Por este conhecimento, a alma gostaria de fazer uma reparação. E vendo a ingratidão passada, sente nascer nela o amor por um Deus tão bom e gostaria de dar sua vida para testemunhar o seu amor. Então, quanto mais a gente tem o conhecimento do mal que fez, mais você vai sentir essa dor e mais você vai não querer ofender a Deus e dar sua vida para testemunhar o seu amor. E estes são os cabelos que, como tantas correntes de ouro, a unem ao meu amor. E vendo a ingratidão passada, sente nascer nela o amor por um Deus tão bom e gostaria de dar sua vida para testemunhar o seu amor. Estou pensando assim, Jesus, porque tem gente que
que está numa busca por Deus, está ali rezando e tudo, mas vive caindo e levantando. A pessoa não chega nesse conhecimento, então, porque tem gente que confessa hoje, aí amanhã já peca de novo, já vive, sabe, pecando. Aí toda semana tá no confessionário, não faz esse processo, sabe, de não querer ofender a Deus de jeito nenhum, de sentir essa dor e não querer de jeito nenhum ofender a Deus. Aí ele fala, por este conhecimento, a alma gostaria de fazer uma reparação. E vendo a ingratidão passada, sente nascer nela o amor por um Deus tão bom e gostaria de dar sua vida para testemunhar o seu amor. Então tem que fazer esse processo de conhecimento. Conhecer o quanto você é um nada e o quanto você está na lama, no pecado, o quanto Deus te ama, o quanto você foi ingrato. Tem que entender a gravidade da ofensa, da imensidão do amor de Deus e da imensidão do seu nada que ainda ofendeu a Deus. É um processo, né, de conhecimento, de muita oração, de conhecimento, de convívio com Deus, para poder fazer isso aqui, ó. Gostaria de dar sua vida para reparar e nunca mais pecar e ficar numa atenção contínua, assim, numa consciência, assim, plena de não querer ofender a Deus, de só amar, amar e reparar e dar sua vida. Por este conhecimento, a alma gostaria de fazer uma reparação e, vendo a ingratidão passada, sente nascer nela o amor por um Deus tão bom e gostaria de dar sua vida para testemunhar o seu amor. E estes são os cabelos, que como tantas correntes de ouro a unem ao meu amor. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém.